Essa é a aula do cubinho de brownie e eu tenho certeza que quando você aprender a fazer esse produto aqui, ele vai ser sucesso aí com os seus clientes, assim como foi aqui também. Então eu vou começar a aula te mostrando as embalagens que a gente vai usar, as embalagens que eu indico você a usar, tá? Mas nada impede de você usar a sua criatividade ou de você usar o que você tem aí perto de você, o que fica mais fácil de você encontrar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a caixinha em que vai ser montado o cubinho, tá? Que é essa daqui que eu uso. Essa caixinha, ela não é uma caixinha especialmente de cubinho de brownie, né? Porque essa embalagem ainda não existe. É uma embalagem de caseirinho que eu uso, tá? Então essa embalagem aqui, ela é considerada a média de caseirinho. E eu uso ela para fazer a montagem do cubinho, tá bom? Então, todas as informações vai estar no PDF, na apostila, tá? Sobre tamanho, sobre como que você vai comprar, aonde eu compro e aonde eu indico você a comprar, tá? Mas o tamanho dela é 14,5 por 7,5, tá bom? Por 5,5 também de altura. Então, é 5,5 por 14,5 e 7 aqui de largura, tá? E ela vem com tampa. Então, você precisa comprar ela com tampa para poder a gente fazer o fechamento, né? Então, ela é uma embalagem que vai assim, certo? E a gente fecha aqui nas laterais e é aqui dentro que o cubinho vai ser montado, tá bom? Essa daqui tem várias estampas, não necessariamente você precisa comprar igual a minha, tem vários estilos que dá para você comprar também, tá bom? Vamos supor que você não queira comprar essa, você quer substituir, quer comprar uma mais barata, aí você pode usar aquelas de isopor, aquelas marmitas de isopor, aquelas que geralmente vem lanche, vem batata frita, aí você pode colocar naquela também. Mas eu aconselho sempre que você valorize muito o teu produto, que você agregue muito valor no seu produto, também através da embalagem. Não é só no sabor que a gente fideliza o cliente. A embalagem, a primeira impressão é a que fica, e quando você encanta na embalagem, o sabor automaticamente já fica melhor, ele já come com mais gosto, a experiência já é outra, né? Então, eu aconselho sim que vocês invistam em embalagens boas, embalagens que vai te diferenciar da sua concorrência, tá? Porque, todo mundo tá usando essa, então eu vou usar uma melhor que essa. Tá bom? Então, para mim, esse é o pensamento que funciona para poder você se destacar da concorrência e você conseguir cobrar aquele preço a mais que a tua concorrência não cobra, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente já falou da caixinha que ela vem com tampa, certo? E aí, dentro da caixinha, o que vai? A gente vai precisar colocar um papelzinho para poder a gente proteger o brownie, para o brownie não ficar jogado lá e também não ficar em contato com o copinho, certo? Então, você tem a opção de usar um papel assim, estampadinho, que a gente chama esse papel de papel anti-gordura ou papel seda para alimentos, tá? É mais ou menos isso, papel manteiga estampado, tem várias nomenclaturas aí no mercado. Esse daqui, esse meu já tá acabando, né? Eu comprei e ele vinha assim, grande, e eu cortava no meio para poder usar, tá? Então, o tamanho mínimo é esse aqui, é mais ou menos uns 10 por 15, tá? Menor que isso aqui não vai ficar legal. Só que esses papéis aqui demandam um investimento da gente também, porque é um pouquinho mais caro e tem o tempo de chegar, né? Porque a gente não consegue encontrar tão fácil, é mais fácil pela internet. Então, o que eu fiz? Eu substituí pelo papel manteiga e também deu super certo. Só que a gente não vai colocar papel manteiga assim, ó, todo cortado, todo rasgado assim, mal cortado. A gente tem que fazer o papel cortadinho com a tesoura ou uma régua limpa, tá? Então, ele tem que ficar retinho, igual ficaria esse aqui, como se fosse um papel vindo da loja mesmo, tá? Não é porque você tá colocando papel manteiga, você vai colocar ele todo cortado assim, todo estragado. Beleza? Então, o que mais a gente vai usar? Os copinhos. Então, os copinhos de isopor são no tamanho de 100 ml, perdão. 100 ml, tá bom? E eles têm que vir com tampa também. Se não vier, o meu, por exemplo, o meu não vem com tampa. Tem que comprar a tampinha à parte para um copinho de 100 ml, tá bom? Então, a gente vai precisar de um copinho de isopor, de preferência, com uma tampinha, tá bom? Então, é isso que vai dentro da caixinha. E mais o nosso mini garfinho também. A marca que eu uso é essa daqui. Ela é a marca da Silver Plast e o garfinho não tem tamanho, ó. O tamanho dele tá só denominado aqui, ó, mini garfinho. Tá bom? Então, não tem uns centímetros aqui que eu consiga falar pra você, é X centímetro. Não, ele só tá escrito que é mini garfinho e a marca é Silver Plast, tá? E é aquele prático e elegante, que é aquele que vem... Deixa eu abrir pra você ver. É aquele que vem em formato de inox, né? Ó,
aquele descartável fino, tá bom? Então é esse, ó, olha na mão como ele fica, ele é bem pequenininho. Então é esse aqui que a gente usa. Se você não quiser usar, ou se você não encontrar, ou se estiver muito caro aí na tua região, você pode usar o de madeira também, que fica legal. Agora, aqueles de plástico tradicional, descartável de aniversário, de festinha, sabe? Não vai ser legal, a menos que sejam muito reforçados, porque senão ele pode quebrar na hora que for espetar o brownie, tá bom? E pra finalizar, a última coisa que a gente precisa é da nossa etiqueta da marca, tá bom? Então, ó, só pra recapitular, a gente precisa, para montar o cubinho de brownie, uma embalagem para fazer a montagem dele. Aqui eu recomendo essa daqui, a embalagem de caseirinho tamanho M. A gente vai precisar também do copinho de isopor com tampa. Vamos precisar do mini garfinho, certo? Vamos precisar de um papel manteiga. E também das nossas etiquetas personalizadas, a etiqueta da nossa marca, para finalizar o produto. Então não se preocupe em querer anotar, porque vai estar tudo escrito na apostila, no PDF que você vai baixar, todas as informações estão lá, tá bom? E agora a gente vai fazer nosso brigadeiro cremoso. E para o nosso brigadeiro a gente vai precisar de leite condensado, de creme de leite, de chocolate nobre, tá? Chocolate ao leite nobre, chocolate puro, não é cobertura fracionada. E a gente vai precisar também de chocolate em pó 50% cacau, tá bom? E também umas 20 gramas de manteiga aí para poder a gente dar mais brilho, dar mais sabor no nosso brigadeiro cremoso. O primeiro passo é você despejar todo o leite condensado na panela para poder a gente dissolver o chocolate em pó nele, tá? Então você tem essa opção, ou você pode bater o chocolate em pó com um creme de leite no liquidificador, tá bom? A questão aqui é que a gente precisa diluir esse pó primeiro, tá? Não pode misturar os outros ingredientes aqui. Então é só ir mexendo até ficar bem homogeneizado. Essa panela aqui que eu tô usando, ela é de 28 centímetros, mas não precisa ser uma tão grande assim. Pode ser uma de 26 centímetros que já cabe, aquelas caçarola tradicional que a gente tem em casa de fazer arroz, tá? E aí é só misturar até ficar bem lisinho aqui esse creme. Olha, depois que você misturou bem, aí pode acrescentar os outros ingredientes, o chocolate, a manteiga e também o creme de leite. E aí, antes de ligar o fogo, também tem que misturar bem essa parte aqui. O creme de leite, ele tem que sumir. Aí depois a gente liga. Olha, aqui eu já liguei o meu fogo, tá? A gente precisa fazer esse brigadeiro cremoso no fogo alto ou médio, tá bom? Vou colocar aqui minha panela e vou ir mexendo. Então, ó, é sempre mexendo assim, movimento circular, passando a espátula no canto, passa também no meio, pode fazer um movimento de 8, movimento de S, tá? E vai passando, sempre tirando da lateral e passando aqui no meio. Passa na lateral e passa no meio. A velocidade é assim, é devagar, tá? Não é pra ficar fazendo assim, ó, não tem necessidade. Isso vai ajudar na cristalização do brigadeiro, ele vai cristalizar mais rápido se você fizer assim. Então, a gente precisa deixar o brigadeiro cozinhar, tá bom? Então, o que acontece nesse preparo? O leite condensado, o açúcar do leite condensado precisa derreter. Então, ele demora mesmo. Então, a gente vai ficar aqui no fogo alto, mexendo devagar para esse processo acontecer. Então, os cristais de açúcar do leite condensado vai derreter, ele vai ficar mais líquido do que o que tá, e depois vai começar a ferver e vai começar a incorporar, tá bom? E aí, qual é o processo? Ele vai encher, ele vai crescer de volume, se você fizer no fogo médio ou no fogo alto, tá? Aí ele vai crescer de volume, vai borbulhar, vai ferver bastante, e depois ele vai baixar. Quando ele baixar, você vai deixar ele pelo menos aí uns 2 minutos cozinhando, sem parar de mexer, né? Mexendo, mas sempre devagar. Mesmo quando levantar a fervura, mexe devagar, tá? E aí, depois que ele levantou fervura, que ele baixou, deixa uns 2 minutos aí, que já tá ótimo, já tá no ponto, tá bom? Então, ele vai ficar mole, ele vai ficar... não tem um ponto certo, assim, Adri, é ponto de bico, é ponto de brigadeiro, é ponto de recheio. Não, a gente só precisa cozinhar o creme, tá bom? A gente só precisa cozinhar esse brigadeiro. Por quê? Porque a gente precisa dele bem molinho para que o brownie, quando ele for espetado no garfo e mergulhado no brigadeiro, a gente precisa com que ele mergulhe. Se a gente deixar o brigadeiro muito duro,
a gente não vai conseguir esse efeito. Aí o cliente vai pegar o cubinho de brownie, vai mergulhar e o brownie não vai descer, tá bom? E aí vai começar a despedaçar e não vai ficar uma experiência legal. Então, a gente precisa somente cozinhar ele e aí a gente espera esfriar. Dependendo do ponto que ficou, ficou um ponto cremoso perfeito para mergulhar, ok, não precisa fazer mais nada. Não, Dri, ficou um pouquinho duro, eu coloquei para esfriar e depois eu coloquei na geladeira e ele endureceu. Aí o que a gente faz? Usa um pouquinho de leite para poder amolecer ele e deixar no ponto certo. Eu vou te mostrar qual é esse ponto aqui, mas antes a gente precisa cozinhar primeiro o nosso brigadeiro cremoso, tá? Então, só continuar mexendo, movimento circular, mexendo devagar e esperar o processo de cozimento. Olha, essa é a parte que ele cresce, tá vendo? Ele dobra de volume e fica assim mantendo essa fervura. Depois disso aqui, ele vai baixar, tá? Ele vai baixar de novo o volume e não vai ficar assim mais com esse aspecto de que tá inchado, né? De que tá bem fofo, tá bom? E aí depois que ele baixar, conta 2 minutos e desliga. Então você pode deixar o brigadeiro cremoso esfriando na panela mesmo, mas caso você queira usar a panela, né, você transfere o creme para um pote de vidro, de inox ou de plástico sem bisfenol, que é aquele BPA free, tá bom? Que é o tipo de plástico que pode receber alimentos quentes, que não vai passar substância química para o alimento que vai ser consumido, tá bom? Então deixa esfriar, passou toda essa fumaça, né, da quentura que ele tá, você pode cobrir, depois que sair bem essa fumaça, você cobre com plástico filme em contato e deixa esfriar. Que só depois a gente vai fazer o processo de encher os copinhos, de ver o ponto, acertar o ponto e encher os copinhos. Então, enquanto tá esfriando, a gente vai partir para a massa do brownie agora. Então, agora vamos dar início à nossa massa do brownie. E antes da gente começar, eu quero só te dizer que existe uma infinidade de jeitos de fazer a receita do brownie, a massa do brownie. Existem jeitos que a gente emulsiona os ovos junto com o açúcar, existem jeitos que a gente coloca bastante manteiga, jeitos que a gente coloca pouca manteiga. Tem gente que faz sem chocolate, faz só com Nescau, só com cacau. Tem gente que faz com chocolate e cacau. Tem gente que faz com Nescau, com Toddy, só com chocolate em pó. Então tem muitas opções, tá? Tem muitos jeitos também de fazer. O que a gente sabe da história do brownie é que a receita original contém, o principal ingrediente da receita original é o chocolate, tá bom? Então, por isso que ele tem um sabor tão acentuado do chocolate. Então, ele é basicamente um bolo com pouca farinha, por isso que ele fica maçudinho, ele tem bastante gordura e muito chocolate, muito sabor de chocolate. Então, por isso que ele é nesse formato que ele é. Ele é um bolo que não cresce, né? Ele fica maçudo, fica bem úmido, fica bem oleoso, né? Vamos dizer assim. Porém, fica maravilhoso, né? Se você juntar essas características, você vai pensar num bolo assim, você fala, nossa, deve ficar horrível. Mas não, o brownie, pela história do brownie, o que a gente sabe é que ele foi um bolo que deu errado. Mas, na verdade, ele deu muito certo, né? Porque ganhou praticamente aí o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Todo mundo conhece brownie hoje em dia. Então, a receita que a gente vai fazer aqui é a minha versão de brownie, tá? Que particularmente foi a única que eu gostei. Eu provei várias outras, comprei brownies de outras pessoas
e pra mim nada me agradava. Então eu resolvi desenvolver a minha receita. Até então eu não gostava de brownie até fazer a minha receita. Eu tava achando que o problema tava comigo e não nos brownies que eu tava provando. Falei, se brownie é isso, então eu acho que eu não gosto de brownie, porque os brownies que eu estava comendo não estavam legais pra mim, pro meu paladar. Tá? Então o brownie que a gente vai fazer aqui, ele é de chocolate ao leite, tá bom? Se você quiser fazer substituição, usar o meio amargo ou usar o amargo, né, o 100%, você pode, mas eu não recomendo, porque na maioria do nosso público não é o que as pessoas gostam, ninguém gosta, não é aquela coisa assim, a maioria gosta de chocolate amargo, não, a maioria gosta de chocolate ao leite, gosta daquele doce docinho, não aquele doce sem açúcar, tá bom? Então eu recomendo que você faça assim, exatamente como eu tô te indicando aqui na receita, com chocolate ao leite mesmo, tá? Nós vamos fazer uma receita grande, assim como a receita da cobertura, né, do nosso brigadeiro cremoso, é uma receita inteira, ou seja, é uma receita grande, tá? Por que que eu faço assim? Eu gosto de fazer receitas grandes porque se eu já vou ligar o fogo, já vou ficar ali na panela mexendo, por que que eu vou fazer uma receitinha pequena, né? Sendo que eu sei que eu posso vender, que eu vou vender, ou que se eu não vender eu posso congelar, né? Eu posso deixar metade ali congelado para esperar as minhas primeiras vendas sair, depois eu descongelo e termino de vender o resto. A massa é a mesma coisa, tá? Então nós vamos fazer uma receita grande, sim, porque eu já vou aproveitar o espaço do forno, já vai estar ligado, já vou estar aqui, já vou estar fazendo, então a gente faz sempre receita grande. Aqui na minha produção é sempre receita grande, tá? Vamos supor que você fale que é muito. Dri, é muito ingrediente, é muita quantidade, vai sobrar muito. Esse aqui que a gente vai fazer rende 14 unidades de cubinhos de brownie, tá bom? Ou seja, a gente vai usar uma forma dessa daqui, ó. É aquela forma assadeira tradicional da maior que tem, tá bom? Essa é a número 5, mas a medida dela também vai estar no PDF, na apostila. Então não se preocupe, eu vou te dar 2 opções de tamanhos para poder você conseguir encontrar ela aí na internet, se caso você não tenha ainda dessa daqui em casa. E também na apostila vai estar escrito o tamanho da forma menor, se você quiser fazer meia receita, tá bom? Que a meia receita, na forma menor que eu te indicar na apostila, vai render 7 unidades, beleza? Então, se você quiser fazer meia receita, você faz. Se você quiser fazer a receita inteira, que é como eu vou fazer aqui, você também pode fazer. E depois você congela, tá bom? Deixa metade para você vender, metade você congela, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é untar a forma. Então, a gente vai untar a forma com manteiga e depois a gente vai colocar o nosso papel manteiga por cima, tá bom? Então, essa é a maneira como eu faço. Se você já tem muita experiência em brownie, se você já tem um outro jeito de untar a forma de fazer, você pode fazer do seu jeito, não tem problema, mas o que funciona para essa receita, o que funciona aqui para mim na minha cozinha, na minha produção, para ficar prático, para eu desenformar, para eu tirar o papel, para eu cortar, montar o produto, é assim, dessa maneira que eu tô te ensinando aqui agora, tá bom? Então, ó, você vai pegar a forma e vai pegar um pedaço da manteiga. Pode ser margarina também, se quiser, tá? Não necessariamente precisa ser manteiga. Aí você passa ela aqui, só no fundo. Só que, o que acontece? A necessidade é que seja só no fundo. Mas eu vou passar na lateral também, para poder grudar o papel manteiga, tá bom? É só por isso. Não é que haja necessidade. Então, eu passo, só dou uma meladinha aqui, que aí o meu papel fica grudadinho e não cai pra cima do brownie quando estiver assando, tá? Então, ó, é só uma melada. Ó, é bem simples. Vai umas 10, 15 gramas de manteiga aqui, tá bom? Untou. Aí agora a gente vem com o papel. Ó, o meu papel dá certinho aqui, então eu não preciso adaptar. Se caso nas suas formas sobrar, você recorta e continua colando, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou tirar um pouquinho a mais. Então, eu corto sempre a mais da forma para passar, para poder colocar as laterais. Para ficar um pedaço para poder eu puxar depois, ó. Então, você vem, coloca o papel aqui. Na verdade, nem precisava ter colocado aqui, ó. A manteiga, né? Acabei esquecendo. Ó, ajusta ele. Então, aquele papel manteiga tradicional que a gente compra no mercado, dá certinho aqui, ó. Nessa forma que eu indico, tá? Aí, você vai passando a mão para poder o papel grudar. Lá no cantinho também. Tá bom? E aqui, ó, você também gruda. Aperta aqui. Ó, tá bom? Aí fica assim, ó.
Fica bem grudadinho, e aí, se a gente não grudar, o que acontece? Esse papel começa a descer e vai pra cima do brownie, nosso brownie fica deformado, não fica legal, tá? Aqui não precisa colocar o papel, porque aqui só a gente passar uma faquinha já vai sair, certo? Então, ó, aperta bem, pra poder grudar isso aqui, pra esse papel não ficar dentro do nosso brownie. Isso é importante. Ó, feito isso, reserva e agora a gente vai pra massa. E para massa a gente vai usar cacau em pó, tá bom? Cacau 100%. Vamos usar também manteiga. Aqui eu tô usando 495 gramas de manteiga, tá? Porque eu vou fazer a receita inteira. Nós vamos usar açúcar refinado, açúcar mascavo também, tá? Quase a mesma quantidade, mas não é. E também os ovos inteiros, certo? E o nosso chocolate ao leite também. Então, vamos lá. Aqui eu tô usando chocolate nobre. Não é cobertura fracionada e eu não recomendo que você use. Não recomendo que você troque, tá? Aqui na receita, na parte do açúcar, sim, a gente usa açúcar mascavo e açúcar refinado. O açúcar mascavo, ele vai trazer um impulsionamento no sabor do chocolate e vai ficar incrível, tá bom? Então, Adri, mas açúcar mascavo é caro. Sim, eu sei que o açúcar mascavo, ele é o mais caro de todos, mas a gente não usa muito aqui, tá? É 245 gramas, é uma quantidade super ok que não vai encarecer a receita. Esse brownie que eu tô ensinando pra você aqui é um brownie de alta qualidade. Não é brownie pra você usar cobertura fracionada, pra você usar Nescau, ou um brownie pra você usar margarina, tá bom? Quer dizer que esses brownies são ruins? Não, quer dizer que o que eu tô ensinando aqui é uma receita com ingredientes de nível mais elevado, ingredientes realmente bons, tá bom? Então não é para ficar usando, não é para fazer substituição se você quer o mesmo resultado, se você quer esse mesmo nível de qualidade da minha receita, você tem que usar o que eu tô falando aqui na aula para você, tá bom? Então não é para substituir a manteiga por margarina e nem o chocolate fracionado, o chocolate nobre pelo chocolate fracionado, tá bom? Então usa do jeito que tá aqui para você experimentar a receita. Se você falar, putz, ficou incrível, é esse que eu vou fazer, esse que eu vou vender, ok. Agora, se você experimentar e falar assim, Adri, nem é tudo isso, aquele mais baratinho que eu faço é melhor, então tudo bem, então você usa o mais baratinho, tá bom? Mas eu já te adianto que o custo mais ou menos do cubinho de brownie, ele fica entre 10 reais, 10, 11, 12 reais, no máximo é 12 reais, tá bom? Usando esse nível de embalagem, esse nível de ingrediente aqui, sem ficar barateando a receita e diminuindo a qualidade do nosso produto, tá? Ou seja, é um produto que dá pra você vender a 18, 20, 22 reais tranquilamente, tá? Então é um produto que sim, tem boa margem de lucro, certo? Então vamos lá agora para o passo a passo da nossa receita. Então aqui no pote que tá o chocolate, você acrescenta a manteiga e leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Olha, começou a amolecer, dá uma misturadinha assim e leva de novo. Pode ser de 1 em 1 minuto também, tá? Mas toma cuidado com a potência aí do seu micro-ondas. Se você for fazer em banho-maria, é mais tranquilo ainda. Olha, aqui ó, já tá praticamente pronto, já tá bem quentinho. E aí é só mexer, ó, o segredo também é mexer, porque ele termina de derreter enquanto a gente tá mexendo, tá? Então, sempre que tirar do micro-ondas que for colocar de novo, tem que mexer antes, porque às vezes nem precisa colocar mais. Ó, aqui eu vou colocar só mais uns 30 segundos pra terminar de derreter esse chocolate aqui. Olha, agora sim já tá no ponto que a gente precisa. Depois que termina de derreter, ele fica um chocolate bem cremoso e bem brilhoso, ó. Tá? E aí você pode misturar bem aqui antes de acrescentar os outros ingredientes. Ó, certo? Aí agora a gente começa a acrescentar os outros ingredientes com o fouet mesmo. E olha, eu tinha esquecido de mostrar, mas tem farinha de trigo também na nossa receita, tá? Ela tá aqui no cantinho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o açúcar nessa mistura, tá bom? Do chocolate. Então, a gente acrescenta os 2 açúcares e mexe com o fouet, tá bom? Então, ó, pra mexer, movimento circular, tranquilo, ó. Pega da lateral, traz pro meio, não tem segredo, tá? É simples.
vai mexendo até você ver que incorporou. Se você for usar o açúcar mascavo que eu uso, é aquele que eu compro a granel, naquelas lojas de produtos naturais, sabe? Que vende doce de leite, vende mel, produtos naturais não, de coisas caseiras, né? Alimentos caseiros. Aí, ele vem com uns pedacinhos, esse açúcar mascavo, então por isso que eu não peneiro, tá? Mas se o seu açúcar tiver meio empedrado aí, você pode peneirar, tá bom? Ó, mexeu. Agora a gente vem acrescentando os ovos. Pode colocar tudo de uma vez também, sem medo, tá bom? E faz o mesmo movimento, continua mexendo. Se você quiser bater os ovos com um garfo para misturar gema e clara também antes, também pode. Fica até mais fácil aqui para incorporar, tá? Os ovos que eu tô usando aqui são os ovos de 50 gramas, tá? Ovo médio. Se você usar um ovo muito pequenininho, vai render menos. Se você usar o ovo jumbo, aquele grandão de 70 gramas, vai ficar diferente já a receita, já altera um pouco, tá? Então, o ideal é que você use ovo médio, que é o mesmo que eu uso na receita. Ó, a receita já fica mais maçuda, mais pesada, fica meio gelatinosa, parecendo meio gomosa, tá bom? E aí, a gente vem agora acrescentando a farinha de trigo, tudo de uma vez também. É bem facinho de fazer. E o cacau, tá bom? E aí, continua mexendo. Aí, aqui agora a gente tem que fazer um pouquinho mais devagar, porque senão a gente vai espirrar tudo pra fora, né? Aí, ó, você vem, ó, de baixo pra cima, vem puxando da lateral, ó. Que aí você vai incorporando. E aí faz movimento de baixo pra cima. Pode ir rotacionando aqui a tigela. E é muito simples, né? Ó, fica pronto muito rápido. Pega de baixo pra cima, pra ter certeza que não ficou nenhuma farinha lá embaixo. E pronto. Tá pronto o nosso brownie. Essa tigela que eu tô usando aqui é de 28 centímetros, é aquela bem grandona, tá? Então tem que ser aquele bacião mesmo pra poder caber a receita inteira. Ó, tá perfeita. Tá bom? Agora é só despejar na forma. Pode começar despejando do centro, que ele mesmo vai se espalhando, tá? Raspa toda a tigela. E aí, ó, depois que você despejou, você pode fazer um ajuste assim, ó, dando uma inclinada nela, pra você ter certeza que tá bem preenchidinho direitinho. Aí tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que dá umas batidas nela. Eu pego a forma e deixo ela cair na mesa. Faço isso umas 3 vezes, que é o quê? Que é para as bolhas de ar se estourarem, para eu garantir que a minha parte de baixo do brownie vai ficar retinha e bem perfeitinha na hora que eu for tirar o meu papel manteiga, tá bom? Então, ó, é só levantar e deixar cair. Pronto. A gente percebe que as bolhas estouram e ele já fica mais retinho. Tanto em cima fica retinho quanto embaixo também. Agora é só para levar para assar no forno já pré-aquecido, tá bom? Então ele tem que já estar pré-aquecido quando você começar a pesar os ingredientes. Vai ficar numa média ali de tempo pré-aquecendo de 15 minutos. E aí você vai assar ele em 180 graus no forno comum tradicional a gás. Porém, isso pode variar muito, depende muito de forno para forno. Tem forno que esse brownie aqui vai assar em 30 minutos a 160 graus. Então você precisa conhecer o seu forno. Então na média, vai nessa, vai ficar mais ou menos uns 40 minutos a 180 graus no forno convencional a gás, tá bom? Aí você faz assim, conforme você for fazendo e for vendo, no meu forno vai mais tempo, no meu forno vai menos tempo. No meu forno ficou 1 hora e pouco, precisa aumentar um pouquinho a temperatura. Aí você aumenta e vai ajustando conforme for o seu tipo de forno, tá bom? Porque cada forno é um forno, não adianta a gente querer generalizar as temperaturas e os tempos, porque na casa de cada pessoa vai funcionar de uma maneira, tá bom? Então eu vou levar lá, quando estiver pronto eu trago aqui pra gente poder finalizar o processo do cubinho de brownie. Olha, o brownie tá aqui no forno e a gente vai ver agora, ó, como que a gente sabe, né, que tá bom ou não. Primeiro ele precisa ficar com essa casquinha, ó,
Precisa tirar aquele aspecto brilhoso, tá bom? E aí, ó, só da gente dar uma apertadinha aqui com a faca, a gente vê que ainda tá molinho, ó. E a gente espeta bem no meio. Ó, tá vendo? Aqui em cima ele fica molinho, se você colocar com o dedo vai ficar bem molinho. Mas, ó, bem no meio, a faca ela sai suja. Esse é o ponto certo, tá bom? Vamos supor que você tenha feito isso e a faca saiu toda limpa. Quer dizer que ele passou do ponto. Aí o que que você faz? Pega ele e põe direto no freezer, tá bom? Coloca no freezer para poder ele parar a cocção, parar de assar, certo? Para ele esfriar bem rapidinho. Olha, fiz mais uma vez e a faca ela sai suja, mas não sai completamente mole o brownie, tá vendo? Então esse é o ponto, ó. Vamos fazer mais uma vez. Ó, sai mais sequinho, não tá mole, tá bom? Então aqui já dá pra tirar. Ó, se sair um pouquinho, se a faca sair um pouquinho mais limpa que isso também dá, igual eu mostrei no início. Mas é isso aí, esse é o ponto certo de tirar o brownie. E olha, mesmo ele estando num ponto perfeito, eu vou colocar no freezer também, porque não vai ficar ruim, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, pra poder ele parar de cozinhar, parar de assar, tá bom? Eu não quero mais que ele asse, pra mim esse ponto já tá ótimo. Então, eu pego a forma, ó, coloco aqui dentro do freezer do jeito que eu tirei do forno, tá bom? Pra poder interromper a cocção. E aí, isso vai ajudar também o meu brownie a esfriar bem mais rápido. Bom, então enquanto o nosso brownie tá lá esfriando, a gente vai agora deixar o nosso brigadeiro cremoso no ponto certo, naquele ponto que a gente vai mergulhar o brownie e ele vai conseguir sair do brigadeiro e vai ficar bem cremoso, bem facinho pro cliente comer e consumir, tá? Então, ó, meu brigadeiro tá aqui. Pra poder fazer o ponto, ele não precisa estar totalmente frio, pode estar morno, tá? Então, ó, como eu falei, coloquei pra esfriar um pote de inox e coloquei o saquinho em cima, tá? Então, ó, você vai dar uma olhada aqui, ó, a minha textura não tá adequada pra gente mergulhar o brownie. Se eu mergulhar o brownie aqui, já era, o brownie não sobe mais, né? Então, a gente vai precisar amolecer isso aqui. Então, se acontecer com você, usa um pouco de leite e amolece com a ajuda também do micro-ondas. Se não tiver o micro-ondas, só com leite vai amolecendo, tá bom? Quando a gente aquece, fica um pouco mais fácil de amolecer. Aí, vamos supor que você tirou num ponto que não precisou, que já tá bem molinho, já tá bem fluido. Tudo bem, não precisa acrescentar leite, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é colocar um pouquinho do leite. Aí aqui a gente vai fazendo de olho, tá? Porque não tem uma quantidade certa de leite para colocar. Por quê? Porque depende do jeito que você deixou o ponto. Às vezes você passou demais, ficou quase um ponto de... O meu aqui ficou um ponto de bico praticamente. Aí vamos supor que você deixou um ponto quase de enrolar, um ponto de recheio. Você vai ter que usar um pouco mais de leite, tá bom? Então, conforme eu fui explicando ali na explicação da panela, ele já ficou mais grossinho e por isso passou do ponto. Mas não tem problema, isso não vai dar interferência no nosso sabor, vamos dizer assim, tá? Então, dificilmente a gente vai conseguir atingir na panela aquele ponto perfeito de só mergulhar e sair. Geralmente a gente vai precisar acrescentar sim um pouquinho de leite, tá? Eu sempre coloco leite e para poder atingir o ponto que eu quero aqui na minha produção, tá bom? Então é totalmente normal. Agora eu vou colocar 30 segundos no micro só para ficar mais molinho, aquecer e ficar mais molinho, mais fácil de misturar. Olha, agora aqui é só a gente mexer. Se quiser mexer com fouet também dá, tá? Também funciona super bem. Eu tenho que mexer devagar para poder não ficar espirrando o leite para fora. Olha, ainda não foi o suficiente, ó. Ele ainda tá bem cremosinho, então a gente vai colocar mais leite e aquecer mais 30 segundos. Olha, vamos ver agora. Eu acho que agora já vai dar o ponto perfeito. Aí, o que que eu faço? Depois que eu deixo o brigadeiro no ponto bem cremoso, eu coloco ele nos copinhos de isopor. Olha, eu acho que agora vai, ó. Agora vai ficar no ponto. E aí, o que que eu faço? Depois que eu deixo aqui o brigadeiro no ponto bem cremoso, eu encho os copinhos de isopor, né? Tampo
e deixo a pronta entrega, né, para poder fazer o pedido, né? O cliente fez o pedido, eu faço a entrega, normal. Mas aí vamos supor que sobrou alguns e eu vou vender no outro dia. Aí eu coloco os copinhos na geladeira e no outro dia esse brigadeiro cremoso já vai estar duro, né? Ele vai estar durinho, ele não vai estar mais molinho assim do jeito que eu coloquei no copinho. Aí o que eu faço? Eu aqueço, tiro a tampa e aqueço 15 segundos no micro-ondas, tá? 10 a 15 segundos. Aí o brigadeiro volta a ficar cremosinho assim de novo, tá bom? Então, não é necessário colocar mais leite quando você já acertou o ponto. A gente só coloca leite até acertar. Depois que acertou o ponto e a gente ter que tirar da geladeira, a gente só aquece, tá? Ó, agora aqui já deu. E às vezes, em tempo de frio também, você pode mandar o brigadeiro bem quentinho pro cliente, tá? Também fica legal. Ó, agora já deu. A gente usou um pouco mais, um meio copo de leite, mais ou menos. Ó, já tá bem cremoso. Tá vendo? Se deixar muito mais do que isso, deixar muito ralo, muito cremoso, né, muito leite aqui, vai ficar muito líquido, vai ficar muito ralo e quase não vai ter aquele gosto de chocolate na boca, tá bom? Ó, deixa eu fazer assim, ó. Tá? Então, ele tem que derramar assim, ó. Como se fosse um Danone, sabe? Ó, tá bom? Bem cremosinho. Aí, o que eu faço para poder facilitar? Despejo a mistura, né? Esse brigadeiro cremoso numa jarra. Pode ser uma jarra, pode ser uma jarra de vidro, de plástico, ou qualquer pote com bico, aqueles copo medidor também com bico que tem, sabe? Para poder facilitar a gente de encher os copinhos, tá? Então, é só despejar aqui dentro. E aí, feito isso, a gente começa a encher os copinhos agora. Aí, a gente coloca um copinho do lado do outro. Só vai enchendo. Deixa eu falar uma coisa, uma observação sobre a tampa do meu copinho, ó. A minha tampa, essa tampa aqui que eu compro, ela é assim. Ela é branquinha, né? Porém, ela vem com um furinho no meio. Ó, tá vendo? Então, se eu colocar a cobertura e tampar, aí o que vai acontecer? Dependendo do tanto que eu colocar, pode ser que ela comece a sair por aqui. Obviamente, ela vai sair. Então, o que eu faço? Primeiro, eu coloco a etiqueta da marca em todas as tampas. Sendo assim, eu já selo o furinho. Então, quando eu tampar, já não vai mais vazar, tá? Não vai mais transbordar por aqui. Então, se você comprar uma tampinha assim, essa é a solução. Essa foi a única tampinha que eu achei. Não achei uma tampinha que desse pra colocar a etiqueta e que não fosse furada, tá bom? Então, foi assim que eu fiz e dá super certo, tá? Então, eu já vou fazendo, já vou deixando as tampinhas todas coladas e depois eu só venho e saio tampando. Então, agora, ó, é só a gente sair enchendo. Então, ele tem uma marcação, o copinho tem uma marcação 100 ml, ó. Sempre vem escrito 100 ml, eu acho que você não vai conseguir ver aí do vídeo, tá? Mas ele tem uma marcaçãozinha. Então, o que a gente faz? Se você quiser pesar, você pesa, porque são 100 gramas de brigadeiro que vem aqui. Mas como eu já sei quanto vai aqui, qual é a altura que vai 100 gramas, então eu não vou pesar. Se o seu copinho não for exatamente igual esse aqui, tá bom? Que tem a marcação, é só você pesar. Aí você vem, olha como ele cai, tá vendo? Aí eu coloco até a marcação, que eu já sei que são 100 gramas. E pronto. É bem simples, sem sujeira, tá? Faz com calma, para não fazer sujeira. O que acontece quando eu sujo o copinho? Quando eu tô colocando que eu sujo o copinho, eu tento limpar o copinho, óbvio, eu pego um papel toalha, passo no copinho, às vezes a gente passa o dedo em volta assim, fora, né, da parte de fora quando vaza. Quando na hora de colocar vai que cai pra fora, se acaba tremendo a mão, acontece alguma coisa e esbarra e mela o copinho. Eu tento limpar, mas se não der certo de limpar, se o copinho não ficar branco, aí eu limpo com álcool 70 e um papel toalha. Se não der certo, eu descarto o copinho, tá? Eu pego o brigadeiro que tá dentro, boto em outro copinho e jogo esse copinho fora. Porque eu sou extremamente detalhista, perfeccionista e eu gosto de entregar
tudo sempre muito limpo para o cliente. Então eu aconselho que você faça isso também. Sujou o copinho, não vai entregar o copinho manchado de marrom. Não passa uma boa impressão. Por mais que o cliente saiba que aquilo ali é chocolate. Mas, pô, sujou, ele viu que sujou. Será que aquilo lá que vai passar na cabeça dele? Ah, será que ela lambeu? Será que ela meteu o dedo aqui? Será que ela fez para poder limpar? Porque não limpou, não deu certo, ainda tá sujo o copinho, tá bom? Então não manda copinho sujo, tá? Esse é um conselho que eu te dou aí. E aí a gente vai só despejando. A cremosidade que fica é impecável. Fica maravilhoso. Isso aqui você vai pegando com o tempo, tá? Testa aí. Aqui assim foi assim também. Eu fiz a primeira vez, aí eu vi que o brigadeiro ficou muito duro. E aí eu fui ajustando até eu acertar o ponto que ficava bom, tá? A receita gostosa você tem, que é essa daqui. Aí o ponto, você vai aprendendo, esse ponto cremosinho, você vai aprendendo conforme você for fazendo, tá? Como eu falei, não tem uma quantidade certa de leite aí pra gente tá colocando, tá? Olha, quase fiz sujeira aqui. E já vai acompanhando aí no vídeo, na tela aí, como que é o ponto, ó. Pra você ver. E aí, mesmo estando assim, mesmo sem estar gelado, se você quiser aquecer para mandar pro cliente, vamos supor que a tua região aí é uma região uma região fria, né? Seu estado aí. E aí você mandar um desse aqui quentinho pro cliente, nossa, perfeito. Mais o brownie para ele mergulhar aqui vai ficar maravilhoso. Agora esse aqui eu vou raspar para poder terminar de colocar ali. Olha, é isso aqui que eu tô falando, ó. Esse tipo de borro, tá vendo? Ó, isso aqui quando você coloca a tampa fica melado, passa uma má impressão. Então o ideal é que não tenha esse tipo de coisa aqui, tá? Então, ó, como você pode ver aqui, rendeu 11 copinhos, tá bom? 11 copinhos desse de 100 ml, tá bom? De 100 gramas de brigadeiro. Aí, ó, com mais essa raspinha aqui, se você conseguir deixar o brigadeiro um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais de leite, a gente consegue encher outro. E aí dá 12 copinhos, tá bom? Então, é isso. Agora é só pegar e tampar, tá bom? Pega e coloca a tampa e ele fica assim, vedadinho, bem perfeitinho. Olha, agora a gente vai fazer o corte do brownie. Então ele já tá assado aqui. E como que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre fazer ele um dia antes. Então eu faço sempre de noite, no outro dia eu corto, deixo ele descansando, desenformo, deixo descansando fora da forma e aí eu corto só depois do outro dia, tá? Porque quando a gente corta no mesmo dia, ele fica mais difícil de cortar, porque ele tá mais molinho, tá mais cremoso, então a gente tem que dar aquele tempo do brownie, que é aquele tempo de descanso que ele precisa. No caso de você não ter tempo, que nem é o nosso caso aqui da aula, eu não vou só terminar essa aula amanhã, preciso terminar ela hoje ainda, né? Então eu coloquei na geladeira, coloquei no congelador, né, para poder acelerar o processo de esfriamento e deixei esfriar um pouco mais, acelerei esse processo de esfriamento para eu conseguir cortar. Então, no começo, quando eu fazia brownie, eu não conseguia cortar o brownie morno e nem assim algumas horas depois de frio. Eu sempre colocava na geladeira para facilitar o meu corte e isso também sempre funciona. Ele vai ficar ruim? Não, porque depois quando ele tá em temperatura ambiente, ele volta a ficar maravilhoso de novo, tá? Então não tem problema colocar na geladeira, não tem problema colocar no freezer para acelerar esse esfriamento dele e parar a cocção, né? Parar de cozinhar, parar de assar de fato ali, porque ele já tá no ponto que a gente quer. E outra coisa que eu preciso falar, quando você for fazer o teste da faca, tem que fazer sempre no centro. Se você fizer aqui provavelmente já vai estar assado, já vai estar pronto, porque principalmente em forno a gás, né? Forno a gás, a gente assa primeiro as laterais e depois vem pro meio, não é que nem forno elétrico, que assa tudo por igual, tá bom? Então, é isso. Acho que é isso que eu tinha para poder falar. Vamos supor que passou do ponto, né? Que nem eu já falei, vou só reforçar. Passou do ponto, nossa, Adri, minha faca saiu limpinha, já assou demais, o que que eu faço? Leva ele correndo pro freezer e pronto, deixa ele lá até ele esfriar, tá? Que vai dar super certo também, não vai ficar ruim. Brownie, o bom do brownie é isso, a flexibilidade que não importa o jeito que ele ficar, ele ainda vai ficar gostoso, tá? Eu já vendi esse brownie, esse cubinho, em vários pontos, assim. Um ponto mais cremoso, num ponto mais assado. Já deixei ele mais durinho, já deixei mais molinho, mais sequinho, mais molhadinho. E sempre faz sucesso de todo jeito que a gente nem repara, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque eu tava testando pontos, né? Eu tava também aprendendo, porque afinal de contas eu nunca tinha feito brownie na minha vida. A minha receita foi a primeira receita que eu fiz, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer?
com a ajuda de uma faca, pode ser uma faquinha de serra, não tem problema, para poder a gente precisa soltar aqui, ó. Então, ó, é só passar aqui na lateral que ele já vai soltar, tá? Não tem segredo. Pra cortar o brownie, não dá pra ser uma faquinha de serra, tá? Tem que ser uma faca lisa. É só pra soltar aqui, que pode ser qualquer faca. Aí, a gente passa aqui nos cantos, nessa parte onde não ficou com papel. Aqui, aonde tá com papel, ó, já tá solto, tá bom? E aí, é só ir passando aqui. Pra poder soltar. Esse processo eu faço com luva, tá? Tudo o que eu tenho que pôr a mão, que o meu produto já tá finalizado e eu tenho que pôr a mão, eu sempre uso luva, tá bom? Se o produto já tá finalizado, daqui, ele vai sair daqui, vai direto pra boca do cliente, então o mínimo é usar luva, né? Então é isso que eu recomendo que vocês façam. Aí, ó, soltou, o que vocês fazem? Ó, puxa aqui, ó. Dá uma puxada só pra ter certeza, ó. Só pra ter certeza de que descolou, tá? Ó, viu que tá solto? O que a gente faz agora? A gente vai abrir mais um papel manteiga. Aqui mesmo, desse tamanho, ó. Do tamanho do brown. Tamanho da forma, né? Aí a gente põe aqui. Mesa limpa, de preferência, né? Olha, a minha não tá limpa. Raspou a forma. E sujou. Deixa eu passar um álcool. Ó, agora sim. Aí a gente vem aqui e vira o nosso brownie, certo? Tira a forma, ó, olha como ele sai, ó. Perfeito, tá? Porque tá com papel manteiga e tá com a manteiga, né? E agora a gente vem puxando aqui, ó, o papel. Então, se precisar, ó, da ajuda da faca, ó, algumas pontinhas assim, ó, pode quebrar, que nem aqui, ó, deu uma quebradinha, normal, tá? Normal, o rendimento do nosso brownie não vai afetar por conta disso. Aí, ó, você vem sempre puxando que o papel vai sair. O papel pode rasgar, até porque é uma extensão muito comprida pra gente puxar. Não tem problema se ele rasgar, é só continuar, tá? Pega da pontinha que rasgou e continua. Ó, tá vendo? Ó, saiu uma bordinha aqui grudada no papel, mas não tem problema. E aí vai puxando. Deixa eu puxar daqui pra cá. Eu faço sempre as pontas primeiro. Vou puxando da ponta pro centro e aí depois eu faço no centro, tá? Vai com delicadeza, não precisa puxar o papel com tudo. Se você tá vendo que tá quebrando o brownie, que é difícil quebrar, né? É mais nas pontinhas. Aí você vai com um pouquinho mais de calma. Tá bom? E vai puxando. Aí vamos supor, ó, não tem mais ponta pra gente puxar. O que a gente faz? Levanta a pontinha, ó, com a faca. Tá bom? Aí vai puxando. Até tirar todo o papel manteiga. Olha, já finalizei, já tirei todo o meu papel. Aí o que eu faço geralmente? Eu faço assim, eu gosto de deixar um papel manteiga aqui. Opa. No cantinho, mas pode ser uma tábua também, tá? Pra poder eu ir fazendo o corte dos cubinhos. Então, ó, você pega aqui, você pode usar um cortador se você quiser. Eu tenho esse aqui que é 3x3, ó, tá vendo? Aí ele vem com 9 cavidades. E você pode marcar assim, se você quiser. Então, ó, vamos lá, vamos fazer com um marcador só pra você ter uma noção. Aí você coloca no cantinho e aperta. Mas, ó, olha o problema do marcador, por que eu não gosto. Todos esses cantinhos aqui que sobra, ó, inclusive quando a gente corta com a faca, eu guardo isso aqui e eu faço brinde depois pros meus clientes, tá? Brinde de sobrinha de brownie. Ó, olha o que acontece com o marcador. Ele abre o brownie, ó, ele quebra o brownie. Tá vendo? Então, eu não curto muito usar, tá? Aí, o que acontece? A gente vem
e solta. Você pode soltar daqui ou daqui, né? Mas aqui tá mais fácil, ó. Aí você vai soltando os cubinhos. E eu já vou te mostrar aí de pertinho como que fica. Ó, esse aqui é o fundo do cubinho, ó. Tá bom? É essa parte aqui que tá reta e com o cortador ficou destruído, ó. Tá vendo? Tá certo, tá meio molinho ainda, né? Porque ele ainda não tá 100% frio, tá bom? Não ficou tempo suficiente na geladeira porque eu precisava gravar a aula. Mas eu não curto muito o jeito que fica o resultado com ele no cortador, tá? Então, eu prefiro fazer na faca. Eu acho mais rápido também na faca. Aí, o que que eu faço? Eu vou colocando nesse pote aqui, ó. Todos os cubinhos, tá bom? Vou cortando e vou colocando aqui. Tá bem molinho ainda. Precisava de um pouquinho mais de tempo de geladeira. Então, agora eu vou mostrar como que eu faço na faca, porque eu prefiro, tá? Eu venho aqui. Aí, ó, vamos supor, essa parte aqui, ó, que nem aqui tá quebrado. O que que eu faço? Eu corto aqui, ó, e já descarto isso aqui. Já deixo aqui nas sobrinhas pra poder fazer o brinde depois, tá bom? Aí eu venho cortando, eu corto um pouquinho menor, eu corto 2 centímetros na faca, mas eu vou no olho mesmo. Se algum sair um pouquinho grande, não tem problema, outros menorzinhos. Deixa eu cortar essa pontinha aqui também, que não tá boa. Aí, ó, o que que eu faço? Eu viro ele, tá vendo? Aí aqui já tá na parte da casquinha. E aí eu vou cortando aqui. Ó, no tamanho que eu quero. Eu tô fazendo devagar porque é na aula, mas isso aqui, quando eu tô na produção, eu faço muito rápido, tá bom? Aí, ó, é assim que fica o cubinho. Pra mim, fica melhor. Ó, essa textura do brownie dentro. Tá bom? Então, ó, deixa eu pegar um cubinho com um cortador e um cubinho feito na faca. Ó, ele fica mais... A gente consegue deixar menor e fica mais delicadinho, fica mais bonitinho, não fica tão grosseiro que nem esse aqui, e parecendo que foi mal cortado, tá? Mas mesmo quando sai assim, que nem, ó, esse aqui foi uma pontinha, saiu meio tortinho. Mesmo quando sai assim, eu ajusto, ó, eu dou uma ajustadinha assim com a mão, deixo ele quadradinho e mando também, tá? Como é tudo pesado, né? Então, é tranquilo. E aí, vai fazendo, ó. Depois que você pega o jeito, pega as manhas, rapidinho você faz isso aqui, você corta. Aí, eu faço assim, viro e saio fazendo os cubinhos. E, às vezes, eu dou umas limpadinhas na faca assim também. Pra ficar mais fácil e os cubinhos saírem bem perfeitinho. Aí, o que que eu gosto de fazer? Quando tá durinho, eu já saio catando assim com a mão e já vou colocando lá, porque fica mais fácil. Às vezes eu saio cortando a fileira, pego tudo com a mão e ponho lá, porque não destrói, tá bom? Aí aqui, ó, esse aqui tá feio, ó, tá estragadinho. Aí eu ponho aqui pra fazer o brinde, tá bom? Então, quanto mais geladinho ele tiver, melhor. Mas lembra que não é pra mandar brownie gelado pro cliente, tá? Então, às vezes eu tenho que tirar um brownie que tá congelado e pra mandar pro meu cliente, né? Que saiu o pedido. E aí, o que eu tenho disponível não foi suficiente, eu preciso descongelar um brownie correndo. Aí, eu descongelo, deixo ele num ponto temperatura ambiente, né? Também não é pra mandar quente. O brigadeiro a gente pode mandar morno, mas o brownie não, senão vai ficar mole e o cliente não vai conseguir espetar com um garfo. Tá bom? Aí é só assim, ó, vai cortando e vai colocando ali. E deixa em formato de cubinho, né? Sempre em formato de quadradinho mesmo. E aí faz isso com toda a forma, tá bom? Olha, eu dei uma pausa, coloquei pra gelar mais um pouquinho, pra poder ficar mais fácil de cortar, tá? Ele tá bem durinho agora. E aí, ó, segue o processo de corte normal, tá? Fica muito mais fácil de cortar quando ele tá geladinho. E, ó, a textura, quando ele tá gelado, fica assim, ó, tá? Fica parecendo uma barrinha de chocolate. E quando ele não tá gelado, fica assim, ó, a diferença, ó. Esse é o gelado e esse aqui é o sem tá gelado. Fica mais parecendo um bolo, né? E esse aqui fica mais parecendo
uma barrinha mesmo de chocolate, tá bom? Mas quando ele descongelar, ele vai ficar maravilhoso também, tá bom? Quando ele ficar em temperatura ambiente, volta a ficar maciozinho, fofinho. Até gelado assim ele é gostoso. E aí, ó, você tem a flexibilidade de ir moldando, ó, e deixando o quadradinho mais bonitinho, tá bom? Ó. Aí você dá uma apertadinha, dá uma ajustadinha e o quadradinho vai ficando bonitinho. Isso aqui você vai fazendo conforme o tempo, você vai fazendo bem rápido, tá? E aí a gente vai cortar tudo. O ideal é que corte tudo. Ó, esse pedaço aqui, ó, ficou feio, tá comprido, tá vendo? Aí, ó, a gente vem e ajusta, deixa ele quadradinho. Então, quando ele tá geladinho, você tem mais flexibilidade de arrumar ele, tá? E aí, ó, quando tá gelado, o que que eu faço? Pego tudo assim na mão e boto aqui, tá? E as bordinhas, ó, não esquece que depois a gente vai fazer brinde pro cliente, tá? Aí, aqui, só continuar cortando, ó. Vai no olho mesmo, como eu falei. Ficar um pouquinho tortinho, se ficar um maiorzinho, outro menorzinho, não tem problema, tá? Não precisa de perfeição aqui. Aí, a gente vira ele e vem cortando. Ó, ó como é rápido, tá vendo? Eu prefiro assim do que com um cortador, tá? E aí, eu vou pegando tudo e vou colocando aqui. Ó, mais um. Esse aqui eu consegui deixar bem retinho. E aí, o que que você faz? Você pode cortar todas as bordas para deixar a forma reta, caso as suas bordas fiquem destruídas, tá? Ou você vai aproveitando a borda. Eu aproveito a borda. Eu só corto mesmo a borda que quebra, tá? Mas eu vendo a borda também. Normal. Eu coloquei nessa forma aqui de baixo para poder levar pro freezer, tá? Aí deixei lá no freezer mais um pouquinho, para poder ficar mais durinho, para eu conseguir cortar mais fácil aqui na aula. Ó, que perfeição, tá vendo? Fica bem retinho. E aí, é só ir cortando. Olha, aqui eu já tô na última fileira, tá vendo? Que aqui ela tá bem feinha, bem judiada. Aqui eu já cortei a pontinha dela. E aqui também, ó, aqui tá muito fino e aqui também já tá destruído. Então, o que que eu faço? Corto aqui e deixo pra fazer o brinde, tá? Ó, o foco não é fazer o brinde, o foco é aproveitar ao máximo o produto. Mas também, se eu tô vendo que o cubinho vai ficar muito feio, então não precisa eu querer aproveitar, tá? Então, ó, de sobra mais ou menos que teve foi isso aqui. Ó, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai usar pra fazer brinde. Ou você pode usar pra comer, tomar café aí na sua casa. Você que sabe. E aí, ó. Esse aqui foi a quantidade de brownie que rendeu, ó. É muito brownie, tá vendo? É bastante. E olha como eles ficam lindos, os pedacinhos. Tá bom? Então, eles ainda estão meio geladinhos, ó. Mas fica a coisa mais linda. Fica perfeitinho. Aí, agora, eu vou te ensinar como que faz pra poder você fazer a montagem de alguns e como que você guarda os outros. Vou te ensinar a pesar exatamente como tudo eu faço aqui na minha produção, no meu dia a dia, tá? Pra poder facilitar também e ficar mais prático. Então, vamos lá agora começar a montagem do nosso cubinho de brownie. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a nossa caixinha, certo? E depois pegar o papel manteiga e fazer o corte. Então, vamos lá. Coloco o meu papel manteiga aqui. Vou no olho mesmo, tá? É mais ou menos 10 por 15, tá bom? Se ficar um pouquinho maior, não tem problema. Ó, aí eu corto assim. Vou dobrar aqui o meu papel pra poder eu tirar essa borda. Lembra que eu falei lá no início da aula que, ó, essa borda que tá feia aqui, ó, a gente descarta, tá? Não vamos enviar assim pro cliente mal cortado, porque isso mostra desleixo, né? Não mostra que a gente é caprichosa. Então, aqui a gente desfaz. Esse aqui ficou uns 15 por 15.
o quadradinho. Eu não tenho o tamanho exato, assim, fixo, pra poder ficar cortando o papel, tá? Que nem eu falei, às vezes eu uso assim, dependendo se eu compro esse. E quando eu faço esse aqui do papel manteiga, às vezes sai assim, às vezes esse aqui eu faço assim também. Então, ou é 10 por 15 ou 15 por 15, assim, quadradinho, que já funciona, tá? Então, ó, fizemos os 2 papéis aqui. E aí, você vai fazer quantos papéis você for montar, né? Se você for montar, vamos supor que a gente vai montar aqui 7 cubinhos e 7 eu vou congelar. Então, você corta 7 papeizinhos, tá? Aí, como que você faz? Você vem aqui, é um papel só que a gente usa, um papel para cada cubinho, tá bom? Então, a gente pega a nossa caixinha, a gente coloca o nosso copinho no cantinho, aí vem pegando o papel e coloca ele assim, ó. Só dá uma afundada, ó, tá bom? É bem simples, ó. Então, ó, colocamos o copinho, a gente pega o papel e só encaixa ele aqui, assim. Certo? Aí agora a gente coloca em cima da balança, liga a balança, né? Vou arrumar ele aqui. Aí a minha balança tá zerada, ó, não tem nada, né, pesado. Se tiver com peso, você tara ela pra poder ela zerar, certo? Aí você vem com a luva, põe a luva de novo. Eu gosto dessa luva aqui folgadinha porque eu consigo ficar tirando e colocando ela sempre que eu preciso. Aquelas luvas de vinil apertadinha não dá. Aí eu venho e vou pegando os cubinhos e vou colocando aqui. Até dar 150 gramas. Então, em cada cubinho de brownie, vai 150 gramas de brownie. Tá bom? Aí, ó, é só ir colocando. E a balança, ó, vai pesando, ó. Tá? Estamos em 124 gramas. Vou colocar mais um, 137, vou colocar mais um. 150. Às vezes vai dar assim, certinho, 150. Às vezes vai dar 155, 160, às vezes, tá? Mas é essa a média. Então, ó, fechou. Aí, o que a gente faz agora? Aí você pode tirar a luva. Eu faço vários já, né? E já vou pegando e já vou pesando e colocando, tá? Pra eu não ter que ficar tirando e colocando a luva toda hora. Mas aqui, como é na montagem da aula, então a gente faz um de cada vez. Aí, a gente agora pega o garfinho e encaixa o garfinho aqui, ó. A gente pode colocar ele assim, de ladinho, ou pode colocar ele pra cá também, tá? O importante é que ele fique aqui dentro protegidinho. Não é pra colocar ele do lado de fora. E aí, a gente vem e encaixa, ó, a tampa. Tá bom? E é assim que fica o nosso cubinho de brownie. Aí é assim que a gente vai enviar. Aí aqui eu não coloco mais a etiqueta, porque minha etiqueta já tá aparecendo aqui da tampa, né? E aí, quando o cliente receber, ele vai receber assim. Aí ele vai abrir... Certo? Vai pegar o garfinho, né? Aí ele já pode espetar assim. Vai abrir o copinho e vai consumir, tá? E a sua divulgação também tem que ser assim, nesse estilo, mostrando pra ele como que consome. Então, vamos montar mais. Aí, ó, você já pode ir fazendo assim. Já vai pegando eles, vai colocando aqui, pega os copinhos, já vai encaixando os copinhos aqui. Se certifica que a tampa tá bem fechadinha. Que estão todos limpinhos. E aí, ó, pega o papel, vou usar esse aqui. Esse. E esse aqui. Vamos fazer esses 3 por enquanto, que tá com papel já. Aí, a gente vem, liga a balança, tara ela e coloca os cubinhos. É muito fácil de montar. Até uma pessoa aí que tá te ajudando, que não tem muita expertise na cozinha, consegue montar pra você enquanto você tá fazendo outra coisa. Seu filho, alguém. Ó, aqui já deu 150. Aí eu ponho aqui e coloco o próximo. Tara e coloca o outro. Mesmo ele estando geladinho assim, já dá pra montar. Porque até o pedido sair... Até, né, você fazer a venda, ele já vai estar numa temperatura bem boa. Ó, ficou ótimo esse. Esse deu 154 gramas. Mas é normal. Deixa eu trazer mais pra cá.
E aí, na sua comunicação, quando você for fazer a divulgação, você comunica para o cliente que é 100 gramas de brigadeiro cremoso e 150 gramas de brownie, tá? Aqui, faltou 1 grama para dar 150. Eu não gosto de mandar faltando nada, então eu vou pegar esse cubinho bem pequenininho e vou colocar também, tá? Deu 156 gramas, tá ótimo. Aí a gente vem, coloca os garfinhos. Essa embalagem aqui valoriza muito o produto, tá? Valoriza demais. Porque deixa ele com uma cara diferente. Porque ela é bonita por fora, né? Decorada por fora. E acaba que fica diferente a entrega do produto. Então, esse produto nada mais é do que um brownie com chocolate. Porém, você deu uma cara diferente pra ele. Você apresentou ele de um jeito diferente. E você deu um nome diferente pra ele. Que é cubinhos de brownie. E aí, só por isso, você já se diferencia da sua concorrência aí na sua região, tá bom? Então, ó, montamos os nossos cubinhos. E é isso. E agora, depois que esses aqui estão montados, vamos supor, você montou, você fez aqui igual eu. Vai vender 4, né? Te separou 4 para poder você vender. Aí agora o que sobrou? O que a gente faz com esse aqui que sobrou? Vou te ensinar como que eu faço para você fazer exatamente como eu faço aqui, tá? Então vamos lá, você vai pegar a balança de novo, certo? Vai colocar um potinho, ó, qualquer potinho em cima da balança e vai tarar. Aí, você vai tirar esses saquinhos aqui, ó, saquinhos que a gente usa para congelar alimento, sabe? E você vai abrir todos. Ó, já vai tirando e já vai deixando aberto, sem luva mesmo, porque depois quando você colocar a luva vai ficar ruim. E é aqui que a gente vai congelar eles, tá bom? Então fica muito prático. Por isso que eu falo que compensa fazer a receita inteira. Porque depois a gente consegue congelar. Porque o brownie, ele é assim. O brownie, ele é gostoso. O brownie com esse brigadeiro, ele é gostoso fresquinho, ele é gostoso dormido. No outro dia, ele é gostoso até no último dia de validade. Congelado, descongelado. De todo jeito ele fica bom, tá? Aí, ó, faz assim, ó. Balança tarada, tá zerada. Aí você vem e começa a colocar. Ó. Até bater 150 gramas. Bateu 167, tirei 154. Aí, o que você faz? Pega aqui e joga aqui dentro. E aí, vai reservando o saquinho. Vai pro próximo. Vai fazendo até acabar o seu brownie. Ó, 152. Pega o saquinho. Coloca aqui dentro. E vamos pro próximo. Depois a gente fecha, para poder deixar a nossa produção mais rápida. Ó. Pronto. Fiquei mais para fora do que para dentro. Então, vamos lá, vamos fazer mais um. R$155. Certo? Aí, vamos supor que você já terminou, já fez tudo com esses daqui. Não precisa fazer tudo, né? Senão fica muito longo. Fica muito longa a aula. Aí, você vem e sai fechando os saquinhos, ó. Dá um nó e fecha. Dá um nozinho. E é assim que você vai congelar, tá? Coloca dentro de um pote, de uma travessa, uma vasilha. Não põe direto no congelador, porque se você colocar direto no congelador, pode ser que a ranhura do congelador ali, a espessura mesmo ali dele, né? Acabe rasgando algum saquinho, tá bom? Então, coloca um em cima do outro assim, ó. Junta tudo, coloca dentro de um pote e coloca no congelador para poder congelar. Pode ficar congelado por 30 dias no nosso congelador convencional da nossa geladeira, tá? Aí, vamos supor, tirou, quer descongelar. Você vai tirar, vai abrir todo ele, vai pôr dentro de um prato. Eu não gosto de descongelar num pote porque eles ficam grudados. Aí, como que eu faço? Eu tiro eles, solto eles, né, que eles vão ficar meio grudadinhos, quadradinhos.
Aí eu solto eles num prato e coloco 15 segundos no micro-ondas, é o máximo. De 10 a 15 segundos, porque se você colocar mais do que isso, eles vão se desmanchar, tá bom? E às vezes eu coloco até 10, coloco 10 segundos, porque até chegar pro cliente já descongelou o resto, tá bom? Já ficou em temperatura ambiente, não que eu mando congelado. Eu deixo 10 segundos, 15 segundos e aí eu faço o pedido, né? Monto o cubinho e mando pro cliente, beleza? E aí o copinho não esquece. Se tiver gelado, o que você vai fazer? Você vai tirar a tampa, vai colocar no micro-ondas de 10 a 15 segundos também. Aí balançou, viu que tá molinho? Fechou. Tampa de novo e pode montar o pedido e mandar pro cliente, tá? Então, é um produto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí, quando você colocar no teu cardápio para poder você vender. Ele é um produto muito que as pessoas amam, que todo mundo gosta, não tem idade, criança gosta, adulto gosta, pessoas mais velhas, mais jovens, todo mundo gosta. E quando eu lancei, eu vendi muito para presente. Então, como é chocolate, como ele vai numa embalagem muito bonita, as pessoas começaram a comprar para presentear namorado, para fazer pedido de desculpa. Recebi até pedidos anônimos de pessoas que estavam, né, apaixonadas por outras e pediram para poder a gente enviar o cubinho de brownie. Então, ele é um produto sim que tem muita saída, é brownie. Quem faz um bom brownie consegue sim ter bons clientes de brownie, tá bom? Então agora eu vou dar uma limpada aqui na mesa e vou te mostrar o processo, abrindo e tal, pegando um garfinho e mergulhando dentro do copinho. Então vamos lá agora abrir o nosso cubinho de brownie. Vamos tirar o copinho, abrir o copinho, aí a gente espeta o cubinho que tá perfeitinho, ó, perfeitinho, e a gente mergulha no nosso brigadeiro cremoso. Ó, pra você ver a textura. Ó, a textura do brigadeiro. Tá perfeita pra poder a gente mergulhar. Se ele ficar muito duro, não dá pra mergulhar assim, tá bom? É muito perfeito, muito gostoso. Eu tenho certeza que quando o seu cliente provar, não vai querer mais saber de outro brownie na vida. Então, ó, vamos lá. Mais uma vez, ó, peguei mais um pedaço. Olha que delícia. E às vezes até sobra brigadeiro, tá? Eu já fiz o teste de comer um sozinho desse. Eu acho muito pra mim, eu não aguento. Mas pra maioria dos clientes funcionou, porque eu fiz uma pesquisa, eu perguntei, né? Você achou que é muito? Você achou que é pouco e tal? E eles falaram que tava excelente. Então a quantidade de brigadeiro com a quantidade de brownie tá bom. E às vezes pode até sobrar. Se você mergulhar só um pouco assim, pode sobrar brigadeiro. Então se você vê que tá sobrando, se você fizer o teste, ah não, Dri, é muito brigadeiro, não tem problema. Porque vai uma tampinha e o cliente pode guardar o brigadeiro para comer depois, tá? Então eu não recomendo que você diminua a quantidade de brigadeiro não, e nem a quantidade de brownie, porque desse jeito aqui tá perfeito, tá? Então vai render 14 saquinhos desse aqui, essa forma grande que a gente fez, e o copinho de chocolate vai render 11 unidades. Se você colocar um pouquinho mais de leite, acho que rende 12, tá bom? A validade desse brownie é de 7 dias, tá bom? Então 7 dias aí gelado na geladeira, tanto o brigadeiro quanto o brownie, tá bom? Vai ter esse tempo aí de validade e você pode congelar os dois também. O copinho, se você for congelar, eu aconselho que você passe um plástico filme aqui, dê umas 3 voltas pelo menos. Por quê? Porque conforme ele for ficar gelado, ele vai ficar rígido. A tampinha vai ficar rígida e o copinho também. E aí essa tampinha ela vai soltar, pode ter certeza, tá? Então passa um plástico filme e congela, também dá. Para descongelar, é bom você tirar um dia antes, pelo menos, porque a gente não vai conseguir colocar no micro-ondas o copinho de isopor e deixar lá, ó, muito tempo para descongelar. Ele vai acabar derretendo, então tira um dia antes, tá bom? E coloca na parte de baixo da geladeira antes de entregar pro cliente, põe 15 segundos no micro e manda bala. E para poder a gente fazer o brinde, eu uso esse potinho aqui, ó. Então, quando tem muita sobra de brownie, até esse tantinho que sobrou aqui, eu faço o brinde, porque senão fica muito brownie aqui em casa, né? Então, é esse copinho aqui que eu uso, ó. Ele é um copinho de 50 ml, mais ou menos. Ele é da marca Galvanotec, tá? É tipo aquele copinho de molho. Aí, o que eu faço? Eu pego a sobra. Ai, que minha luva não tá mais aqui, mas eu também faço com luva. Aí, eu coloco uns restinhos assim, ó. Umas sobrinhas, né? Restinho não fica chato, sobrinha. Aí, eu coloco um tantinho assim. E aí, depois aqui eu encho de brigadeiro, tá? Então, ou eu pego um saco de confeitar, faço um brigadeirinho aqui, ou com uma colher de sopa mesmo, jogo um pouquinho de brigadeiro mole aqui, tampo
E aí eu coloco um adesivo aqui falando pro cliente que é um brinde, tá? Então esse aqui vai dar mais ou menos aí uns 8 brindes, eu acho. Esse tanto que sobrou aqui de borda. Então é isso que a gente faz. É bom que o cliente já prova o nosso brownie. Então o brinde você usa de forma estratégica também. Se o cliente te pediu o brownie, você vai mandar um brinde de brownie? Não, né? Então, se o cliente te pediu alguma outra coisa, um caseirinho, um bolo gelado, alguma outra coisa que você venda, aí você vai e manda e fala, né, que é o brinde de brownie, porque aí ele vai provar, nossa, que brownie maravilhoso. Aí, quando ele vê o seu cubinho, ele vai querer comprar, tá bom? Então, é nessa intenção que a gente manda o brinde pro cliente. E boa parte do que eu falei aqui nessa aula vai estar escrito no PDF, naquela apostila que você vai baixar, tá? Então não se preocupe em querer anotar nada. E sempre que você tiver dúvida em relação à montagem, em relação a preparo, em relação a ponto, a cozimento, a tudo o que se diz respeito à prática em si, é só você voltar e assistir a aula novamente, tá bom? Mas no geralzão que você vai precisar ali no dia a dia na sua cozinha já tá escrito na apostila. Beleza? Inclusive o link para poder você comprar a embalagem do caseirinho, que vai ser a sua embalagem de cubinho de brownie, tá? O copinho, eu não coloquei marca e nem indiquei, porque eu nem sei a marca desse copinho, eu compro em lojas de descartáveis, tá bom? Então, é só você procurar loja de descartável, loja de embalagem, que você vai encontrar copinho de isopor de 100 ml com tampa. Que nem eu falei, se não tiver com tampa, que provavelmente não vai ter, você compra a tampa separado, tá bom? Na mesma loja já vende, aí você tem que comprar um pacote de copo e um pacote de tampa, certo? Os garfinhos também eu já falei. E é isso. Eu desejo ótimas vendas para você, muitos lucros e que Deus te abençoe.